O medo da reforma da Previdência Social provocou uma corrida por planos de previdência privada. O que é importante saber na hora de escolher um plano complementar? Quais são as vantagens e riscos? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a diretora-presidente da Fundação de Previdência Complementar de Minas Gerais, a Previcom MG, Maria Esther Veras Nascimento. Doutora Maria Esther, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Obrigada, eu que agradeço. Nós teremos ainda no quadro Pensamento Literário, que só fará indicações no terceiro bloco para os nossos telespectadores. Muito bem, está na pauta do Congresso Nacional a reforma da Previdência oficial, regime geral. Quais são os efeitos da mudança e dela sobre a Previdência privada? Bem, a reforma da Previdência, fazer um preâmbulo antes, ela se mostra essencial diante do nosso quadro hoje no Brasil e no mundo. A longevidade, a informalidade no mercado de trabalho, a diferença, a desigualdade federativa e ainda as questões tributárias. Agora, o que tem a ver a reforma da Previdência com a Previdência privada? A Previdência privada no país sempre existiu, desde lá dos Montepios, da Previ, dos antigos Montepios. Houve em 1977 a edição da lei que veio que um pouco estabelecer a legalização desses Montepios e os tornou entidades fechadas de Previdência Complementar. E depois, com a reforma da emenda 20 da Previdência, a outra reforma, então organizou-se mais as entidades abertas e fechadas. Tudo é previdência privada. Só que há de se estabelecer uma distinção. A fechada é para grupo de pessoas vinculados a um patrocinador, quer seja ele público ou privado. A aberta não, qualquer cidadão comum pode ir lá e comprar, ou nos bancos, ou no Banco do Brasil, ou na Caixa, no Itaú, onde melhor, mas há uma diferença. Por exemplo, só quem pode participar da Previdência fechada é quem está empregado, tem uma carteira assinada, ou quem tem um vínculo com a União, o Estado ou o município que tenha essa Previdência. Muito bem, mas a questão da mudança na Previdência Social é que as pessoas estão com medo de nunca se aposentarem, porque a primeira proposta era até 65 anos. Como é que conseguir manter esse empregado até lá? Então, daí essa instabilidade que causou nas pessoas, né? Pois é, então, para quem tem um emprego formal, e a empresa oferece a previdência privada, mais que salutar que ele tenha essa previdência, que ele faça parte dessa previdência, porque a previdência privada no país, pela lei, ela não é obrigatória, ela é facultativa. E ela representa uma renda extra a essa aposentadoria futura, né? Então, é assim, o patrocinador, a empresa, coloca R$100, você coloca R$100 ou um pouco mais. E aquilo vai se juntando a longo prazo e vai ser investido e o retorno é todo para o participante, para o empregado. Diferente da aberta, que visa lucro, a fechada não visa. Então, todo o retorno do investimento aqui vai para o participante, aqui não, é dividido com os bancos. A senhora se surpreendeu com essa corrida, a busca por previdência privada após esse debate da reforma da Previdência Social? Sim, é natural que isso ocorra, né? Como eu falei no início, a questão da longevidade, né? As pessoas vivem mais, né? Então, é necessário, por viver mais, é necessário que tenha um ganho extra, que só o regime geral, que só a aposentadoria do INSS, do Seguro Social, ela não vai ser suficiente na velhice, porque você tem gastos maiores, você tem gastos com saúde. Então é preciso poupar agora para poder ter depois essa renda na extra, juventude, para poder, essa renda complementar, isso. que na verdade é uma poupança que se faz com a previdência privada, né? Agora, é preciso também evitar contratações apressadas, é preciso conhecer bem o plano, escolher adequadamente. Quais são esses cuidados que a pessoa precisa ter? Ela precisa, se ela vai para uma aberta, eu sou especialista em fechada, mas se ela vai para uma aberta, ela precisa conversar com o gerente dela, ver as taxas de administração e carregamento que são altíssimas,
né? Essa é a diferença da fechada e da aberta. Então, conversar qual é o retorno que ela vai ter dos investimentos dela. Nós vamos falar sobre essas diversas condições durante o nosso programa. Sim. Agora, independentemente de haver ou não uma reforma, que o debate político é difícil lá em Brasília, Sim. mas independentemente de vir a ser uma realidade, essa reforma, as mudanças na Previdência Social, ela já aconteceu para o servidor público estadual aqui, Minas Gerais e outros estados, não é isso? Sim, na realidade, a Lei Complementar 108, lá de Brasília, federal, ela lá e a 109 já estabeleceram, já previam a questão da Previdência Complementar. A Emenda Constitucional 20 já previa a possibilidade de Previdência Complementar fechada para os servidores públicos, tanto da esfera federal quanto da esfera estadual. Então, em 2012, vieram as fundações de Previdência Complementar do Poder Executivo Federal e Judiciário e Legislativo. E na esteira vieram os outros estados, que São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E hoje é fato em Minas Gerais, a Lei Complementar 132 do Estado, ela instituiu a Previdência Complementar para os servidores públicos titulares de cargo efetivo e membros da magistratura e do Ministério Público. Então, e a Previcom começou a funcionar em 2015. E, efetivamente, a partir de 12 de fevereiro de 2015, é que o plano passou a ser efetivamente oferecido a todos os servidores. Muito bem. Doutora Marista, eu vou fazer um pequeno intervalo agora. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora contasse para a gente como é que fica a situação de quem já tinha ingressado no serviço público antes dessa data e como fica aqueles que ingressaram após essa data, quer dizer, os prejuízos de uns e as vantagens dos outros. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os regimes de previdência complementar, que houve uma corrida após aí a discussão da reforma da Previdência Social. A nossa entrevistada é a diretora-presidente da Fundação de Previdência Complementar de Minas Gerais, a Previcom MG, Maria Esther Veras Nascimento. Doutora Maria Esther, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito dessas mudanças no serviço público estadual, no caso aqui de Minas Gerais. Foi alterado o regime de previdência para servidores, incluindo aí os magistrados também. O que representou isso? Prejuízo para quem já estava em outro sistema ou para quem vai entrar? Eu não considero prejuízo, né? Foi estabelecido um marco. Então, a partir de 12 de fevereiro de 2015, os servidores públicos titulares de cargo efetivo, membros da magistratura, do Ministério Público e conselheiros do Tribunal de Contas, que estavam no regime anterior, que era da integralidade e paridade, eles permanecem. Aí, quem ingressou após essa data, ele já entra no regime novo. O que isso significa? Quer dizer que no caso dos anteriores, o direito está adquirido. Está adquirido, mantido. ele está mantido. Não, né? O que significa, a partir de 12 de fevereiro de 2015? A aposentadoria dele, quando ele se aposentar, ele vai ganhar aquilo que é estabelecido pelo teto do RGPS. Que hoje é de 5.530. É isso? E o plus vai vir dessas contribuições paritárias que ele e o Estado irão fazer ao longo dos anos. Que é a Previdência Complementar. Que é a Previdência Complementar. Ele perde então aquele regime próprio de Previdência anterior. Não, ele não perde. O regime próprio está lá, mas só vai dar até o teto. Sim, que é o regime geral da Previdência Social. Não. Há o regime geral, que é do pessoal seletista, e há os regimes próprios, que são próprios dos estados e municípios. Alguns municípios não têm regime próprio, são do RGPS. Mas fica limitado ao teto da Previdência Social. Sim, vai limitar ao teto. Os regimes próprios, que outrora não eram limitados ao teto, na aposentadoria, ficarão limitados agora. Perfeito. Então, o plus que ele vai receber vai vir dessa
poupança de longo prazo que ele fará com a contribuição do participante e do patrocinador. É importante e em muitos casos se mostra que ele vai ganhar mais do que hoje é estabelecido na média salarial. Só estava explicando no bloco anterior sobre as vantagens e desvantagens, ou riscos talvez, de se fazer uma previdência complementar fechada ou aberta. Por favor, esclareça um pouco mais. Mas não é um risco, a questão não é que o servidor público, titular de cargo efetivo, que tem a possibilidade de ingressar no fundo de pensão estabelecido para ele, é melhor e mais vantajoso. Por quê? As taxas de administração e de carregamento são mais baratas. O retorno dos investimentos vão para o participante. Diferente de uma entidade aberta, que é vinculada a um banco, ela visa lucro. E aquele retorno dos investimentos, ele não vai na sua totalidade para a caixinha do participante. Porque o que acontece, mais ou menos assim, bem simples, vem a contribuição do participante, vem a contribuição do patrocinador. Aquilo é vinculado ao CPF dele. É investido e o retorno do investimento é dado para ele. Porque a fundação vai sobreviver administrativamente com a taxa que se diz de administração ou de carregamento. Hoje nós só temos carregamento, que é mais salutar para o participante. Ela não é tão onerosa. Carregamento é adesão? O que representa? Não, a taxa de carregamento é um percentual que se tira da contribuição para manter a administração da entidade, da fundação. Para pagar salário, comprar material de limpeza, manter a administração de modo geral. E no caso dos patrocinadores do servidor público, são o governo do Estado, o Tribunal de Contas, como o senhor disse, a Assembleia, o Judiciário. Aqui estabeleceu, cada um assinou um convênio de adesão. Então, nós temos um convênio de adesão assinado pelo Poder Judiciário, um convênio de adesão assinado pela Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Poder Executivo, Poder Legislativo e está faltando mais um. Só falou Tribunal de Contas também. Tribunal de Contas. Ministério Público? Ministério Público. Entendi. Ou seja, a entidade que a senhora representa e dirige, ela administra esses vários planos previdenciários ou são apenas um? A lei previu que há uma possibilidade de se ter vários planos, mas hoje só temos um plano, chamado Previplan. E esses patrocinadores integram todo esse plano aí? Todos esses planos. É um plano de contribuição definido. O que significa isso? As pessoas têm suas caixinhas individualizadas, não é um mútuo, né? Como é o RGPS, como é o RPPS. Todo mundo está ali no bolo. Os mais jovens trabalhando para pagar uma aposentadoria dos mais velhos. E aquele recurso ali, quando o cidadão morre, não vai para os herdeiros, só no caso uma pensão, alguma coisa, os filhos maiores não recebem. Diferentemente num plano CD, que se, por exemplo, se eu sou participante e eu tenho herdeiros, mesmo que a minha filha ou meus filhos já sejam maiores, aquele recurso vai todo para meu espólio. Entendi. Vamos detalhar mais essa proposta, esse plano que é feito especificamente para servidor do Estado, né? É chamado de Previplan. Como é que funciona isso? Então, ele é um plano de contribuição definida, isso que eu expliquei anteriormente, né? Vai enchendo a caixinha das pessoas. E as pessoas escolhem essa contribuição, o valor dela? Sim, ela está estipulada hoje, tem um chamado plano de custeio, que é um termo técnico lá que se faz para apresentar para a Previc, e está estabelecido de 3,5% até 15% para o participante. Da remuneração dele? Não, é assim, a remuneração dele, menos o teto da Previdência, é sobre essa diferença que ele vai fazer a contribuição. Aí ele escolhe um percentual de 3,5% a 15%. Mas o Estado só pode ir até 7,5%, paritariamente com ele. Ainda que ele aumente essa contribuição. Ainda que ele aumente, mas até 7,5% o Estado acompanha. Sim. E nesse caso aí, quando ele define esse valor, ele paga mensalmente esse mesmo percentual? Paga. Durante quanto tempo? Durante a vida... Na realidade, as mesmas regras estabelecidas no regime próprio de aposentadoria do servidor público, entendeu? Então, vem todo mês o Estado, a folha lá, desconta dele e repassa para a Previcon, tanto a parte do patrocinador quanto do participante. E esse percentual que ele contribui mensalmente também repercute, influencia o valor que ele vai receber ao final? Sim, com certeza. Quanto maior a contribuição dele, né, a caixinha dele vai enchendo mais, os investimentos serão maiores, o retorno será maior.
E esses investimentos, quem faz os investimentos, naturalmente é essa entidade que a senhora dirige que vai buscando melhores propostas no mercado. Na realidade, nós temos uma fiscalização extremamente forte, estabelecida pela Previc, que é o nosso órgão fiscalizador, e pelo Conselho Monetário Nacional. Nós temos uma resolução, a 3792, que estabelece os parâmetros de investimentos que nós podemos fazer. Hoje nós estamos bem conservadores porque estamos no início, mas é todo um parâmetro que a gente tem que observar, não podemos sair fora disso. Muito bem. Doutora Maristel, eu vou fazer um novo intervalo, gostaria que no próximo bloco a senhora explicasse para a gente se há um momento ideal para que o servidor faça essa opção de buscar essa previdência complementar. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo os efeitos da reforma da Previdência sobre os planos de previdência complementar. A nossa entrevistada é a diretora-presidente da Fundação de Previdência Complementar de Minas Gerais, a Previcom MG, Maristel Veras Nascimento. Doutora Maristel, então deixei uma questão para a senhora no bloco anterior a respeito do momento ideal para que o servidor faça essa adesão busque essa previdência complementar. Existe esse momento? O momento ideal é o momento em que ele ingressa no serviço público. Todo órgão, quando chega o servidor, ele faz uma ambientação. Nesse momento da ambientação, a Previcom encaminha seus técnicos para fazer a apresentação do plano para que ele tome conhecimento. Porque como previdência é de longo prazo, quanto mais cedo ele ingressa, mais ele poupa e mais tempo. Então, no momento que ele ingressar no serviço público, ele já também possa ingressar no plano, na condição de participante. E a previdência complementar é irreversível, é uma tendência até mundial, né? É uma tendência mundial. Os grandes países hoje, como Holanda, como os Estados Unidos, Japão, eles têm sua previdência complementar. E a gente tem que entender que esses recursos, eles são também responsáveis e serão investidos no Estado, no país, né? Esses recursos são recursos vultosos e que são utilizados para investimento na infraestrutura do país. Entendi. Também. Agora, feita a adesão, esse desconto é feito no contra-cheque dele, Sim. mensalmente, enquanto perdurar o seu contrato de trabalho. Caso Sim. ele perca ou desvincule-se desse patrocinador, do emprego que ele tem, busque outro emprego, ele leva isso para outro local. Então, a legislação foi sábia nossa, né? Então, é uma questão técnica, mas tem institutos, chamados institutos. Então, você tem o Instituto da Portabilidade, do Resgate, do Benefício Proporcional Diferido e do Autopatrocínio. Então, assim, se ele sai, ele tem a possibilidade ou de resgatar tudo que ele contribuiu. O que ele contribuiu, tudo. O que o patrocinador contribuiu é 50%. Aí tem uma escala de anos, o que é justo, que é um dinheiro público, no caso de servidor público. Agora, a portabilidade não. Por exemplo, tem um juiz que faz um concurso para a magistratura federal, estadual passa para a federal. Então, ele é nosso participante. Ele vai levar tudo, tanto a parte dele quanto do patrocinador. Para outro plano. Para outro plano, se ele for lá para tenha... a FUNPRESP Jude, no federal. Ele só tem uma carência de 1 ano. É bem salutar, ele leva tudo aquilo, porque aquilo é a previdência dele, e lá ele começa a fazer os aportes de acordo com a regra do regulamento da FUNPRESP Jude. E essa mudança de plano só acontece se ele mudar de emprego. Dentro do atual emprego não precisa, ou ele pode também, se ele quiser, se ele achar uma proposta mais interessante. Não, veja bem, se ele muda de um poder para o outro, aí é uma questão só cadastral, vai mudar porque ele permanece no mesmo plano e tal, é uma questão só de cadastro. Agora, para haver a portabilidade, ele tem que cessar o vínculo com o Estado, para poder ele levar tudo, ou resgatar a parte, ele tem que cessar o vínculo. Entendeu? Se ele for para um lugar, por exemplo, sai sai do setor público e vai para a iniciativa privada. Se lá tiver um fundo de pensão também, uma entidade, ele faz a portabilidade. Se não, ele resgata. O dinheiro é dele. A senhora disse que, em tese, o ideal é que ele faça essa adesão
no início, no ingresso dele na serviço carreira. público. Mas, pessoalmente falando, se a pessoa tiver com alguma dificuldade, alguma dívida, ele ainda pode fazer esse plano? É aconselhável, recomendável que ele faça, ou é melhor que ele cuide da situação pessoal dele antes de fazer esse investimento? Veja, aí é uma questão muito particular, né? Ele tem que ver a questão da educação financeira. O que é melhor agora ele fazer, tirar um valor para fazer a contribuição dele mensal ou pagar suas dívidas? Aí é uma questão muito peculiar. Agora, é importante que ele faça essa adesão o quanto antes. Mas se ele não puder, por algum momento, ele está num período difícil da vida dele, ele pode entrar a qualquer momento. Sim. Não fica limitado, eu tenho que entrar dentro de 3 meses, não. da mesma Ele forma, entra a qualquer momento a previdência, só que ele vai deixar de ganhar parte do patrocinador. E da mesma forma, ele pode começar com um valor mais baixo, depois, ao longo da carreira, ele pode aumentar esse índice de participação, Pode. de contribuição. À medida que ele vai melhorando, que ele vai pagando suas dívidas e tal, ele tem... É sempre na data do aniversário, ele pode fazer essa mudança, essa alteração. A questão dos dependentes, como é que fica a situação deles? Então, são os mesmos dependentes do RPPS, os dependentes legais. Como eu falei antes, diferente de um plano BD, que é um mútuo, então se eu sou casada, eu tenho um marido, eu morro, e então a pensão fica. Mas digamos que eu não tenho mais marido, já morreu, só tenho filhos maiores. Esse valor aqui, do que eu contribuí, não vai para ninguém, fica para o mútuo. Diferentemente do plano CD, que é o Previplan, se eu não tenho mais um cônjuge, nada, então meus filhos, mesmo maiores, eles receberão dentro do direito de herança. Muito bem. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Então, nós na previdência privada fechada, é relativamente nova no país, apesar de ser segura. Eu indico assim, o Adaci Reis, nesse curso de Previdência Complementar Básico. Esse aqui é uma edição antiga, tem uma edição nova, que está mais robusta, né? Ele se dedicou mais. Ele foi secretário de Previdência Complementar, ele é um estudioso. Antes ele já era um técnico, antes de ser secretário, ele já era um técnico do sistema. É um ótimo livro para quem quer saber um pouco mais de Previdência Complementar. Tem a nova edição que está melhor do que essa. Indica também esse aqui que foi coordenado por ele, mas são vários autores técnicos de previdência complementar conhecidos no Brasil inteiro. Tem também o Flávio Martins Rodrigues, que é um excelente advogado do sistema, assim como a Daci Reis. E tem o Gazzoni, que é um atuário. Esse livro aqui também é maravilhoso. Eu indicaria. Okay, agora, em termos pessoais, eu não sou mineira, mas eu amo Carlos Drummond de Andrade. Boas indicações. E Machado de Assis, são minhas leituras. Do técnico ao subjetivo ao literário. Muito bem. Doutora Maristé, a questão do servidor que ganha, digamos aí, abaixo do teto da Previdência. Como é que fica a situação dele? É interessante ele participar também? Veja bem, em termos de poupança, tudo é interessante. O plano Previplan, ele previu que ele pode ingressar sim, só que só haverá contribuição dele. Quando ele ultrapassar o teto, automaticamente o Estado contribui para ele. Mas é uma forma de poupar. E a gente precisa ter essa cultura, Orion, de poupar, que nós brasileiros não temos. Né? A gente precisa tirar. Eu trabalhei muito tempo com uma técnica do Banco Central, quando estava no governo federal, e ela dizia para mim: Esther, do seu salário, você tira 20% ou 10%, dependendo, todo mês e guarda. Uma poupança, digamos. Uma poupança, né? Guarda, porque você vai tendo essa educação de todo mês fazer isso. Ao longo de tantos anos, você vai ver quanto que você já tem poupado. Pensando no futuro, né? Nós aqui também temos, em Minas Gerais, que abrange várias regiões, a OABPrev, que é um instituidor, que é uma previdência privada, mas que não tem o patrocínio.
Você vê como Sim. o que tem o patrocínio se mostra muito mais vantajoso. É só o participante que contribui. Ok. Muito bem, eu conversei aqui com a diretora-presidente da Fundação de Previdência Complementar de Minas Gerais, a Previcom MG, Maria Esther Veras Nascimento, e discutimos aí sobre os efeitos da reforma da Previdência, sobre a Previdência Complementar e a importância de se fazer também, aderir a esses planos para o futuro. Doutora Maria Esther, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, coloco a Fundação e os técnicos da Fundação à disposição, tanto para os futuros participantes, né, potenciais participantes nossos, como também para a população que queira saber um pouco mais de Previdência. Muito bem, muito obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.